Eu sou a Mariana Rosa, eu sou jornalista, escritora, autora do blog e do livro Diário da Mãe da Alice e sou também a mãe da Alice, que é o predicado mais importante da minha vida. A Alice tem paralisia cerebral e eu tenho baixa visão, mas isso diz muito pouco sobre nós. A verdade é que a nossa relação é permeada por muitos desafios e descobertas e que foi assim que nós fomos descobrindo um jeito de amar o mundo o suficiente para assumir responsabilidade por ele. Ninguém pode dizer qual é a limitação de uma pessoa com deficiência a não ser ela mesma. Só ela pode dizer quais são os seus limites. Mas todos nós podemos dizer quais são os limites que a sociedade coloca e que impedem que as pessoas tenham as suas oportunidades, né, de usufruir, de participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Todos nós somos responsáveis pelas condições de acessibilidade, todos nós somos responsáveis pela condição das calçadas, dos prédios, das escolas, dos currículos. Todos nós somos responsáveis por ter oportunidades no mercado de trabalho. Isso faz com que a gente tenha a exata noção de que o assunto da inclusão, o tema da inclusão, não é um tema específico de um grupo de pessoas ou de suas famílias, né, que tem deficiência. Não, o tema da inclusão é um tema das relações humanas e, portanto, ele diz respeito a todos nós. Eu e Felipe ficamos 5 anos juntos e até que a gente decidiu ter o filho. E ele já ensinou a gente várias coisas já na barriga, né? A gente descobriu a genesia dele. A genesia é a ausência de um membro ou de um órgão, né? No caso dele, acometeu a mãozinha. Então ele nasceu com uma mãozinha especial, linda. E a gente descobriu isso já na gestação. Aê, maravilha dele. Vai, tá curado. Olha pra cima. Ele adora ir na escolinha, pede pra ir na escolinha. A aceitação dele na escola, pelos coleguinhas, pelos professores, foi muito boa. A gente sempre teve uma preocupação, será que as crianças vão falar, vão fazer esse bullying, vão questionar? Eu acredito que à medida que vai crescendo, complica um pouco mais, né? Principalmente se ele chegar talvez numa escola nova, aí pode ter um certo impacto, né? Mas tem também que é tudo questão de conversar, sei lá, ter uma conversa, explicar e tal, para os próprios alunos, os próprios coleguinhas, a coisa se resolve. A gente colocou o Theo na escolinha quando ele tinha 1 ano e meio. Eu e o Felipe, a gente sempre falava, né, os nossos planos lá, nas expectativas, antes de termos os filhos mesmo, a gente falava que queria colocar o Theo, nosso filho, numa escola diferente. Numa escola que, tipo assim, que as pessoas não preocupassem só com o vestibular, né? Cada criança movimenta a gente de um jeito, mas as crianças que trazem esse coração cheio de amor, essa curiosidade, essa vontade de estar aqui e que trazem alguma deficiência, a gente vai descobrir junto com a mãe, com a criança. Recebê-los é uma riqueza enorme, principalmente a criança nos primeiros anos de vida, ela tá mais aberta para o mundo, assim, tem uma naturalidade para lidar com as questões. Mesmo que no início cause algum estranhamento ou uma pergunta, mas tem naturalmente uma vontade de se aproximarem e você tem uma possibilidade imensa de você favorecer isso, né? A gente, como adulto, tem que criar esse ambiente favorável. De acordo com a legislação, as crianças e jovens com deficiência têm o direito de receber um ensino inclusivo para alcançar o seu máximo desenvolvimento. O número de alunos com deficiência na educação básica aumentou 70%. Depois de 4 anos e meio juntos, a gente se casou. Com 1 ano de casados, engravidamos. Sofia tem uma alteração neurológica rara chamada polimicrogiria. Aí essa alteração, por ser tão extensa, ela comprometeu a visão, comprometeu o movimento. A ida da escola para Sofia, na minha opinião, foi tardia. Ela foi com qual idade? 3 anos de idade. E uma certeza que eu tinha, que eu queria colocá-la na escola pública
E eu torcia muito para que fosse esta escola pública que ela estuda, que é a referência em Belo Horizonte para educação inclusiva. Atualmente, a gente tem um número muito grande de crianças de inclusão na escola, né? A gente tem 33 crianças de inclusão e é uma diversidade muito grande, né? Porque, querendo ou não, a gente fala que cada criança é única. A gente já lida com essa diversidade no dia a dia. E lidar com a diversidade dentro da inclusão também é um desafio muito grande pra gente. No primeiro ano, eu procurei a escola para a gente fazer uma reunião com as terapeutas da Sofia e com a equipe da escola. Qual que era o objetivo dessa reunião? Como que eles deveriam trabalhar com a Sofia, que os terapeutas passassem postura, alimentação, posicionamento. E aí teve aquela troca, foi muito rico. Para minha surpresa, no segundo ano, que hoje a Sofia está no segundo ano na escola, eles nos procuraram. E foi uma reunião mais bacana ainda, e eles pediram um portfólio. E nesse portfólio que hoje está na escola, tem várias fotos, eu e os terapeutas montamos, com várias fotos de posicionamento, de alimentação, de brincadeiras da Sofia, que eles falaram assim, olha, se faltar algum profissional que lidar com ela no dia a dia, quem vier substituir vai olhar o portfólio e vai dizer, tá bom, é assim que eu tenho que trabalhar com a Sofia. Essa parceria escola, família e outros profissionais, ela é necessária principalmente para atender essas crianças de inclusão. A maioria das nossas crianças, elas são atendidas por outros especialistas, né? Então, assim, às vezes um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, né? Então, esses profissionais, eles acabam também entrando em contato com a gente da escola para que a gente junto busque traçar uma estratégia para essa criança. Eu falo que a escola, para as nossas crianças, é uma entrega, é uma confiança. Para uma criança típica já é confiar, que dirá para uma criança especial. Uma coisa que é muito evidente é como que as outras crianças acolhem ela, sabe? Então, acredito que grande parte disso é reflexo do que está sendo ensinado na escola. E das conquistas que ela está fazendo, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é impressionante como que isso ocorre de uma forma muito natural, né? As crianças têm um carinho enorme pela Sofia. Elas aproximam naturalmente, brincam, contam histórias para a Sofia, né? Pega livros, começa a contar história. Tem hora que eu olho assim, tem várias crianças ao redor dela. Então, assim, é um carinho muito grande. E a Sofia responde isso muito bem, sabe? A Sofia começa a sorrir. Então, assim, ela dá uma resposta imediata quando tem essa aproximação das crianças. Para a inclusão acontecer, é preciso formação de educadores, plano de desenvolvimento individual, recursos pedagógicos acessíveis, tecnologia assistiva, atendimento educacional especializado, sala de recursos, interlocução do professor do AEE com o professor regente, apoio e informação aos familiares, políticas públicas de proteção dos direitos da infância e da adolescência e acessibilidade das escolas e do transporte. Eu estudei em boas escolas, foi muito bom pra mim, tipo, eu fui bem acolhida, fui bem, a palavra inclusão, eu fui bem incluída, eles trabalharam comigo, eles sabiam o método da minha aprendizagem e eu consegui, batalhei e deu muito certo. Quando ela foi para a escola ainda não tinha inclusão, mas nós tivemos sorte de achar uma escolinha. Era uma escolinha que tinha o primeiro, segundo, terceiro período só, mas que a diretora tinha essa ideia. Mas a Luísa, no primeiro dia de aula, eu fui levar. Eu disse, meu Deus, como que a Luísa vai proceder, né, no meio dessa meninada? Quando chegou na porta da escola, ela foi descer do carro. Tchau, mãe, dentro do carro. Eu disse, ô, Luísa, você podia ver me despistar um pouquinho. Eu naquele sofrimento, né? Tchau, mãe. Então, ela entrou bem. Essa diretora que aceitou a Luísa muito bem lá no prezinho, quando ela terminou o 4º ano, ela me chamou e falou, Marisa, dá um jeito de mudar a Luísa de escola, tira ela daqui, porque se ela continuar aqui, vai ser um número na sala de aula. Aí a gente sofre, a gente tem raiva, né? Tá discriminando, não quer, mas depois a gente entendeu, hoje a gente
Nós somos grandes amigas, né? Agradecemos muito por ela ter feito isso. Aí ela passou para uma outra escola. Eu gostei muito de viver com ele, sabe? Aprendi muita coisa com meus colegas, sala de aula, os professores, os coordenadores. Ele que teve apoio educacional. Nas escolas particulares, o número de crianças com deficiência matriculadas é 3 vezes menor do que em escolas públicas. Além disso, 26% de crianças com deficiência de 0 a 14 anos ainda estão fora da escola, o que equivale a quase 1 milhão de crianças. A história do João na escola é muito triste. Eu coloquei o João na escola de ensino especial. A escola tinha sujo no chão, tinha telha de aranha, a escola era imunda. Eu fiquei a primeira semana lá, filmei o sujo, os meninos andando no chão. E todos os professores, é uma coisa assim, que é a coisa mais absurda para a gente ouvir, a mãe, que a professora chega para você no primeiro dia de aula e fala assim, infelizmente a diretora me deu esse desafio esse ano, eu vou ter que ficar com seu filho. E se você não for na escola com seu filho, você é denunciado no Conselho Tutelar, na educação, porque você está negligenciando o seu filho, que ele tem idade escolar e está sem o direito ao serviço. Então, eu acho, dentro do meu conceito de universo, que o João está sendo negligenciado muito mais, olhando para a parede no corredor, dentro de uma sala, de uma biblioteca de luz baixa. Aqui em casa ele não vai viver isso, então ele vai ficar aqui em casa. Eu vou ser encontrada pelo Conselho Tutelar porque o João não está na escola. Porque eu não vou brigar com o Estado que vai brigar comigo agora, porque eu falo, eu só vou pôr o João na escola se vocês me derem uma escola de qualidade. A gente tem que entender a diversidade como a nossa riqueza, como a nossa potência, trazer isso para dentro da sala de aula e pensar que os lugares se ajustam, o currículo se adequa, os espaços, os recursos, tudo isso vai se ajustar às pessoas, não o contrário. Não são as pessoas que têm que se ajustar a esses recursos, espaços e lugares. Esse entendimento acho que é fundante, né, para a gente ter uma escola de qualidade. Já começo me desculpando aí, não sei quase nada da língua de sinais. Ainda bem que tem a ajuda aqui da Rosane, o trabalho dela para facilitar a nossa comunicação aí no processo. Vou ficar bem atenta para tentar aprender um pouco também. Felipe, vamos começar então pela sua história? Me conta de você, quem é o Felipe? Meu nome é Felipe Barros, eu sou surdo. Nasci na Bahia, no estado da Bahia, na cidade de Piauí, e nasci ouvinte. Eu tinha audição quando eu nasci. E aos 2 anos eu tive meningite e perdi totalmente a audição. Quando a gente chegou em Belo Horizonte, inicialmente eu fui para uma escola onde só tinham estudantes surdos. E aí o tempo foi passando, mas a minha mãe não estava satisfeita com a qualidade do ensino, porque minha mãe sempre quis que eu tivesse uma boa formação, com uma boa profissão, e aquela escola naquele momento não proporcionava uma educação de qualidade. Cada escola que a gente procurava, descobria que não era possível, porque a escola falava, mãe, não sei lidar, nós não sabemos lidar com a surdez. E na época não existia ainda uma lei que determinasse a obrigatoriedade do intérprete, até encontrar uma escola que recebesse o Felipe e dissesse, vamos junto, mãe, você é capaz de ajudar, é capaz de apoiar, porque nós não sabemos como vamos educar o seu filho. E eu trouxe para mim essa responsabilidade de ajudar a escola a educar o meu filho, alfabetizar o meu filho.
E aí eu fui para uma escola que era inclusiva, que tinha diversas outras deficiências, cego, surdo, pessoas com paralisia cerebral, mas a maioria ouvinte. E aí veio a barreira de comunicação. E aí o meu aprendizado ficou mais defasado ainda. E aí a minha mãe sempre me levava para aulas particulares com professores, para que eu pudesse também, né, aprender mais conteúdos. E aí, num certo momento, eu tive contato com um outro colega surdo, que também foi para essa escola, e aí a gente começou a praticar a língua de sinais. E esse colega surdo, ele sabia a língua de sinais. E aí foi melhor para mim, que me ajudou a aprender a língua portuguesa também. Acessibilidade que a Alice dentro de uma escola permite às outras crianças. Olha a que essas crianças estão tendo acesso. Elas estão tendo acesso a entender as múltiplas possibilidades de viver. A acessibilidade, ela não passa pelas estruturas, ela passa de como as pessoas olham para o outro. Se as pessoas olham para o outro com múltiplos olhares, elas conseguem criar os acessos. A escola, ela precisa acreditar na inclusão. Muitas vezes o que eu tenho visto é que as escolas promovem a inclusão para não receber uma punição. Nós temos que ser inclusivos, não porque eu tenho uma lei somente que fala, mas por uma questão de filosofia. Quando eu vejo a missão da escola, quando eu vejo a filosofia da escola e olho dentro da escola se aquela missão ganha vida, como que ela ganha vida? Formando seres humanos, entendendo todo mundo como único e tudo mais. E aonde estão as crianças que não atendem o padrão que é estabelecido na sociedade? Então elas deveriam estar todas ali dentro. Quando você procura uma vaga, a escola diz que tem. E aí, quando você explica a situação do seu filho, faz uma visita e mostra os laudos, a escola diz que não é possível atender. Né? Com várias ações que foram sendo feitas na Justiça, Ministério Público e uma fiscalização maior, essas escolas não estão podendo negar a vaga, nem cobrar um valor a mais de pessoas com deficiência. Um outro ponto é um pensamento pedagógico que eu considero equivocado, que é tentar ajustar a criança à turma, né? Então, assim, vamos corrigir os problemas que essa criança tem, ao invés de impulsionar por metodologias, por projetos que potencializem o que essa criança tem de melhor, né? Encontrar modos de aprendizado em que ela se sinta confortável e que o aprendizado dela realmente apareça. Eu falo que a gente fala muito sobre lidar com a diferença, lidar com o diferente, lidar com a diversidade. E eu falo que muitas das vezes a criança de inclusão ela ensina mais pra gente do que ela aprende com a gente, né? Porque o contato com as outras crianças, o que as outras crianças aprendem tendo contato com ela é muito valioso, né? É coisas que eles vão levar para a vida toda. 86% dos entrevistados numa pesquisa em 130 municípios brasileiros avaliaram que as escolas ficam melhores quando incluem alunos com deficiência. A gente às vezes acha que tem que se preparar muito, que tem que estudar muito, né? Que lidar com uma questão, com um aspecto de uma pessoa exige muito preparo, estudo, profundidade. Para alguns aspectos não há preparo prévio, porque é igual a vida, né? A gente não se prepara, abre um manual, agora eu vou viver. Você vai vivendo, vai aprendendo, vai ajustando e assim é o convívio com as diferenças também, né? Isso se aplica, por exemplo, ao professor que diz, eu não me sinto preparado para fazer inclusão. Na verdade, você só precisa se sentir disposto, né? E ter uma boa técnica, uma boa didática, porque o resto é cada criança aprende de um jeito e você vai ajustando a partir da demanda de cada criança. Então, precisa mesmo disposição. Nós estamos falando só de disposição para viver, para aprender, para ir ao encontro do outro e ir ao encontro das nossas vulnerabilidades e das nossas limitações como uma fonte de aprendizado. Quando a gente leva uma criança com paralisia cerebral ou cognitivo não preservado para a escola e as pessoas falam que a escola é para o outro saber de convivência social e o nosso filho é excluído de ir no passeio, o nosso filho é excluído de participar da educação física,
Aqui é um ganho enorme. O João faz fisioterapia aqui. Tipo, o João já fez capoeira aqui. O João já fez um rapel que subindo nos brinquedos aqui. Então, todas as atividades de esporte, o meu filho faz aqui. Então, o outro saber da convivência social eu ganho aqui na MR. E eu não ganhei na escola. Na escola eu ganhei a frustração de ver o meu filho não participar das atividades. Não ir para o cinema, não ir para a viagem, não faz educação física. E aqui ele faz essas coisas. Então, aqui não substitui a escola, porque cada coisa está num lugar. Mas aqui tá dando para a gente os outros saberes que a escola não está conseguindo dar. Como é que você definiria a experiência do João na escola? Frustração completa. E como você acha que poderia ser? O que você faria para mudar? Eu realmente faria o PDI, que é o Plano Individual de Desenvolvimento das Pessoas, que dentro da Lei Brasileira de Inclusão é obrigatório. Então eu faria o PDI e ia colocar o menino realmente para aprender os outros saberes. O João ia aprender a conviver com as outras pessoas, sentir a amizade, o vento correndo na educação física, poder fazer educação física, sentir a emoção da competição dos meninos jogar bola, eu ia deixar ele experimentar. Eu ia fazer isso, eu ia colocar à disposição os outros saberes e ia avaliar mesmo o que esse menino pode fazer, qual o potencial dele, ouvir a pessoa, mesmo no silêncio dela, porque a gente fala o tempo todo. Ainda é uma dor pensar nas tantas negativas de matrícula, nas tantas faltas de oportunidades e de ambientes adequados à aprendizagem e de valorização das diferenças e da diversidade humana. Isso dói, isso machuca, isso nos leva a querer lutar mais e mais. Do ponto de vista histórico, a gente tem muito mais tempo experimentando a exclusão do que experimentando a inclusão. Então é natural que pra gente ainda seja mais difícil incluir do que excluir. É natural que haja esse estranhamento, é natural que o professor não se sinta preparado. O que não significa que é aceitável, o que não significa que a gente tem que deixar as coisas como estão. Então acho que agora é a hora da gente tentar essa perspectiva nova com muita disposição, com muito afinco. Por mais que às vezes isso canse, desgaste e machuque, né? Machuque todos nós que principalmente vivemos isso na prática todos os dias. Nenhuma escola, pública ou particular, pode negar a matrícula em virtude da deficiência do aluno. O direito é garantido pela Lei Brasileira de Inclusão e pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O que eu falo assim, não é pelo meu filho só que eu luto. E lá atrás, quando ele fez o pré-vestibular, por exemplo, que a escola me chamou e falou assim, mãe, nós vamos dar a bolsa integral para o seu filho e vocês contratam o intérprete. E eu falei, não quero bolsa integral, eu não quero bolsa integral, eu quero intérprete, sabe por quê? Depois do Felipe vem outro surdo. E tudo que o Felipe conquistou agora foi porque alguém lá atrás fez pela comunidade surda. Chegou o meu momento de contribuir também. Então, não somente para o Felipe, mas que seja mesmo ampliada a acessibilidade para todas as pessoas. Importante você dizer, não quero seu favor, eu quero o que é correto, né? E isso é uma luta muito constante, né, entre as pessoas com deficiência. É muito comum isso resvalar para o assistencialismo, para a benevolência, como se a gente estivesse esperando um favor sempre, né? E não é. É um direito. É um direito. A importância da convivência com a diversidade na escola, né, de ter a diversidade representada dentro da sala de aula, passa também por essa necessidade de ampliação de repertório das crianças, dos alunos e para a compreensão de mundo. De tal modo que as crianças não aprendam só, por exemplo, as 4 operações matemáticas, né, mas que elas aprendam o significado ético também, do que é somar, do que é subtrair, né? O que está sendo subtraído da sala de aula quando a gente não promove a inclusão?
Esse é um aprendizado que elas só vão ter quando elas entram em contato com essa diversidade. Então é muito importante que a gente, quando as crianças ainda são muito pequenas, que a gente valorize o espaço da escola como esse espaço da diversidade, da convivência, para que não só elas cresçam nesse ambiente de inclusão, nesse ambiente que naturaliza a diversidade humana e que desnaturaliza as desigualdades e as injustiças, mas também para que os adultos possam refazer aquilo que eles foram educados, né? Para que eles possam ressignificar todos os preconceitos que eles foram ensinados. De mão dada com as crianças, eles podem ter essa oportunidade de renovar o olhar e de aprender, desaprender o que precisa ser aprendido e aprender outras habilidades, conceitos, crenças, etc.